Meu nome é Rubem Guedes, eu sou natural aqui de Recife, estado de Pernambuco. Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e há 3 décadas desenvolvo trabalho de pesquisa com o fenômeno da depressão alastrante cortical, ou depressão alastrante de Leão. Esse depoimento, em homenagem à carreira científica do professor Riz Martins Ferreira, visa dar a minha colaboração no tempo em que convivi com ele, quando fui realizar o mestrado no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A história do envolvimento do professor Martins Ferreira com o fenômeno da depressão alastrante era quase que se confunde com a história da descoberta do mesmo fenômeno, uma vez que ele foi o colaborador desde a primeira hora e grande amigo do professor Aristides Leão, que descreveu o fenômeno pela primeira vez para o mundo. Era no ano de 1972, quando eu tive o primeiro contato com o professor Martins Ferreira, naquela época como aluno do mestrado no Instituto de Biofísica da UFRJ. Chamou minha atenção sempre a forma muito amigável, acolhedora com que ele dialogava com todos os alunos, e foi uma satisfação muito grande ter sido aceito para realizar o trabalho de mestrado no laboratório que ele compartilhava com o professor Romualdo, que veio a ser depois o meu orientador, o professor Romualdo José do Carmo. Durante esse período, que se estendeu até 1975, conseguimos estabelecer uma convivência muito agradável, na qual certamente eu fui o grande beneficiário, porque aprendi muito com o grande mestre que foi o professor Riz Martins Ferreira. A sua preparação de retina isolada, na qual demonstrou o fenômeno de forma muito elegante, até hoje é utilizada em laboratórios do mundo inteiro, e os seus trabalhos são citados como exemplo do que se pode fazer com aquela preparação. Após terminar a dissertação do mestrado, retornei ao Recife, incorporando-me à Universidade Federal de Pernambuco, onde estou até hoje, e no Departamento de Nutrição, onde chefio um laboratório de Fisiologia da Nutrição. Tive a oportunidade de dar prosseguimento aos trabalhos experimentais, utilizando o fenômeno da depressão alastrante, que eu aprendi a conhecer e a admirar lá no Rio de Janeiro. Ao longo das 3 décadas do meu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, podemos demonstrar uma série de concomitantes, de efeitos de variáveis nutricionais e não nutricionais sobre este fenômeno. O primeiro trabalho de mestrado que orientei e que foi defendido em 1978, portanto 3 anos após o meu retorno do Rio de Janeiro, teve na banca examinadora do referido trabalho a presença do professor Riz Martins Ferreira, que gentilmente aceitou vir a Recife para examinar esse meu primeiro fruto de orientação. No mesmo ano eu estava seguindo para realizar o doutorado na Alemanha, e aí deu-se um hiato de quase 3 anos, em que as comunicações com o professor Riz Martins Ferreira se faziam essencialmente por correspondência. Voltando ao Recife em 1981, retomamos o contato, e todas as vezes em que tinha oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, arranjavam um tempo de passar no laboratório para
visitá-lo e conversar sobre os últimos resultados do seu e do meu trabalho. Sempre era uma convivência muito agradável, sempre um cavalheiro no trato com as pessoas, e isso só fazia aumentar a minha admiração pelo professor Martins Ferreira. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui para acrescentar a esta convivência uma outra personalidade muito importante, que foi o professor Aristides Leão. Na verdade, o espaço físico e muitos dos instrumentos cirúrgicos e a mesa de cirurgia do laboratório haviam sido utilizados no passado pelo próprio professor Leão. E é para mim muito gratificante saber que trabalhei neste ambiente. O professor Leão, à época em que eu realizava mestrado, já não mais se encontrava à frente do laboratório, estava afastado, uma vez que exercia o cargo de presidente da Academia Brasileira de Ciências. Mas nunca deixou de, 1 ou 2 vezes por semana, ir ao laboratório, ocasião em que as conversas em torno do fenômeno e das novidades da época acerca da depressão alastrante eram a tônica dos diálogos muito agradáveis que mantínhamos, ele, o professor Martins Ferreira, o professor Romualdo José do Carmo e eu como aprendiz desses 3 mestres. A primeira variável que se estudou em Recife foi exatamente aquela representada pela deficiência nutricional. Comparando um grupo de animais submetidos à desnutrição com um outro grupo bem nutrido, encontramos diferenças nas características de propagação do fenômeno. E, para surpresa nossa, que esperávamos encontrar uma propagação mais difícil do cérebro desnutrido, encontramos exatamente o contrário. A desnutrição facilitava a propagação do fenômeno. E uma série de hipóteses foram levantadas para explicar esse efeito. E essas hipóteses envolviam, dentre outros fatores, alterações em sistemas de neurotransmissores cerebrais, alterações na densidade de células presentes no cérebro, que já se sabia que se alteravam com a desnutrição, e alterações também no padrão de mielinização do córtex cerebral. Recentemente, pudemos demonstrar, em colaboração com um grupo de colegas alemães, que a mielinização do córtex cerebral apresenta uma relação inversa com o fenômeno. Isto é, quanto mais mielinizado é o córtex cerebral, mais difícil é a propagação, e vice-versa. Um córtex pouco mielinizado tem a propagação com velocidades muito altas. Então, não há mais dúvida de que existe essa correlação inversa entre o padrão de mielinização e esse fenômeno, e as implicações dessa correlação para com certas doenças neurológicas humanas, como a esclerose múltipla, estão sendo presentemente investigadas em laboratórios do mundo inteiro. Além da variável desnutrição, investigamos também, na sequência, outras variáveis de natureza comportamental ou ambiental, sempre com interesse voltado para tentar entender como que se altera o cérebro em desenvolvimento quando exposto a estas variáveis. Assim que os animais eram tratados no início da vida, quando o cérebro estava se desenvolvendo com velocidades muito altas. E a pergunta que se fazia era como esses tratamentos no início da vida determinavam padrões de propagação do fenômeno depois, quando o organismo se tornava adulto. E encontramos, dentre outras variáveis, que, por exemplo, variáveis que representam estimulação ambiental, como ativação multissensorial das vias visuais ou auditivas, táteis, etc.,
durante o desenvolvimento levavam a dificultar a propagação do fenômeno. Nos perguntamos então se alterações ambientais opostas levariam ao efeito contrário. E com essa ideia em mente, realizamos experimentos em que verificamos como a ausência de uma dessas vias, por exemplo, a ausência da via visual obtida pela remoção cirúrgica de um dos olhos do animal, como isto interferia com a propagação. E encontramos exatamente o efeito oposto ao da hiperestimulação. A ausência de estimulação, por alguma razão, facilita a propagação do fenômeno. Pelos efeitos que produz durante o desenvolvimento, ela facilita a propagação do fenômeno. Para verificar se esse efeito era apenas restrito ao sistema visual ou não, abordamos também outros sistemas sensoriais e em todos eles verificamos que essa correlação existia. A estimulação somestésica de receptores táteis da pele leva a uma redução da propagação do fenômeno. E pelo contrário, a ablação de receptores das vibriças do roedor facilitam a propagação. Então parece que essa relação é geral para qualquer sistema sensorial. Na vertente de investigar variáveis farmacológicas, testamos uma série de substâncias que são consideradas agonistas e antagonistas de vários neurotransmissores cerebrais. E dentre todos os sistemas analisados, alguns se mostraram bastante efetivos quando da sua manipulação em alterar as características de propagação da depressão alastrante. Enquanto que outros sistemas, sua manipulação não parecia levar a alterações apreciáveis. O sistema que muito influi na propagação do fenômeno é o sistema serotoninérgico. Drogas que aumentam a atuação da serotonina no cérebro, em geral, dificultam a propagação, chegando mesmo a bloquear esta propagação a depender da dose do fármaco que é empregada. Ao contrário, drogas antagonistas da serotonina, portanto que bloqueiam a sua ação, elas levam à facilitação da propagação da depressão alastrante. Drogas colinérgicas, como a pilocarpina, também atrapalham a propagação. Por outro lado, drogas do sistema dopaminérgico, como o haloperidol e a apomorfina, não parecem ter grande efeito, não encontramos qualquer efeito significativo na propagação no neocórtex do rato assim tratado. Esses estudos prosseguem tentando se investigar outras drogas que agem nesses e em outros sistemas e também repetindo esses experimentos na vigência da desnutrição. Portanto, tratamos animais bem nutridos e agora estamos tratando animais desnutridos. E temos encontrado que algumas dessas drogas modificam a sua ação quando o cérebro foi previamente desnutrido, enquanto que outras não a modificam. Tanto faz o animal ter ou não ter sido desnutrido, o efeito da droga é o mesmo. O consumo de etanol, né, que é um modelo para se estudar os efeitos do alcoolismo sobre o cérebro humano, também tem se mostrado capaz de afetar a propagação da depressão alastrante. E aí nós temos um efeito muito curioso, porque depende se o consumo do álcool é feito de forma aguda ou crônica. O tratamento crônico de animais com o álcool facilita a propagação da depressão alastrante. No entanto, o tratamento agudo, com uma única dose, dificulta a propagação, o que nos sugere que há um efeito relacionado ao tempo de uso da droga, que vai modificando pouco a pouco a resposta dos receptores dos neurônios cerebrais a essas drogas. Com relação a variáveis hormonais,
Temos também alguns projetos de pesquisa em que alunos de pós-graduação, auxiliados por alunos de iniciação científica, estão investigando o efeito da ativação ou da inibição de certos sistemas hormonais. Então, no momento, há projetos em que se tenta investigar o efeito de hormônios ovarianos sobre o desenvolvimento do cérebro e, consequentemente, sobre o desenvolvimento da depressão alastrante. Ratas são submetidas no início da vida à remoção cirúrgica dos ovários, e o cérebro, que se desenvolve na ausência desses hormônios, apresenta características de propagação do fenômeno alteradas. Estamos analisando os dados no momento, mas já há indicações de que há uma variação na depressão, na propagação do fenômeno. O tratamento com hormônios corticoides também, é um projeto que está no início, também nos faz suspeitar de que há alterações, e isso vai ser investigado no futuro. E todas essas alterações são, evidentemente, passíveis de serem repetidas também na vigência da desnutrição, para tentar responder à questão sobre se a desnutrição durante o desenvolvimento do cérebro afeta a ação desses hormônios ou não. Por último, uma variável que está despertando muito interesse na comunidade científica mundial se refere aos efeitos benéficos que o exercício físico parece ter sobre o cérebro em desenvolvimento. Nesse sentido, temos submetido animais durante diferentes fases da vida a exercício físico em esteira de atividade, e depois temos observado o que acontece com a propagação desse fenômeno no córtex cerebral. De um modo geral, o exercício físico no início da vida torna aquele cérebro mais resistente à propagação da depressão alastrante. Estamos agora testando se o exercício físico realizado em fases mais tardias da vida, isto é, na vida adulta, madura, ou já na senescência, na velhice, se também teriam algum impacto sobre as características desse fenômeno tão curioso no córtex cerebral. Esse projeto é um projeto muito grande, porque envolve, além da variável exercício físico e além da variável envelhecimento, envolve também a variável nutrição. Estamos repetindo todos esses experimentos, tanto em animais bem nutridos quanto em animais desnutridos. A combinação dessas três variáveis gera um grupo muito grande de animais. É um projeto de longo prazo, no qual estão envolvidos vários alunos de doutorado, vários alunos de mestrado e uma colaboração científica muito importante com colegas de outras universidades, sobretudo da Universidade Federal do Pará. O labor científico no laboratório em Recife, após a conclusão do mestrado no Rio de Janeiro e do doutorado na Alemanha, foi um labor científico muito agradável, mas permeado de muitas dificuldades. A sobrevivência do laboratório oscilava sempre à mercê da maior ou menor generosidade das políticas de desenvolvimento científico que o governo federal estabelecia cada vez que se mudava o governo federal. Com o passar dos anos, felizmente, o apoio material, financeiro às atividades de ensino e pesquisa nas universidades foram progressivamente melhorando, e hoje podemos dizer que temos uma situação substancialmente melhor em comparação à situação de 3 décadas atrás. Mas com todas as dificuldades, foi um período de muito entusiasmo, e durante o qual inúmeros projetos de pesquisa nos mostraram efeitos de variáveis nutricionais, ambientais, farmacológicas, hormonais, comportamentais sobre este fenômeno. E esses resultados
na medida do possível, foram transformados em artigos científicos e publicados em revistas de circulação internacional. E graças a isso, o mundo científico desta área do conhecimento sabe que na Universidade Federal de Pernambuco se trabalha e se procura entender o fenômeno da depressão alastrante.